Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, olá a todos que vão assistir esse vídeo, essa videoaula. Quero louvar a Deus por cada um dos irmãos que estão no nosso grupo do WhatsApp privado e você que vai assistir também esse vídeo logo após que ele entrar no ar. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos meus amigos, dos meus irmãos, de cada inscrito desse canal e que o nome do Senhor seja glorificado na vida de cada um de vocês. Eu quero te pedir apenas um favor, que você não esqueça de comentar o vídeo, curtir, compartilhar com seus amigos, isso será de suma importância, ok? Para nos ajudar a levar o Evangelho, a levar a palavra de Deus adiante. Então peço a sua colaboração, nos ajude a divulgar esse vídeo, ok? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a horas que você vai assistir esse vídeo, mas espero que seja de suma importância para a sua vida, para o seu ministério, para agregar conhecimento na vida do Senhor, na vida da senhora, e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado por intermédio de cada um de nós, ok? Queridos, nós estamos falando sobre uma imersão teológica. Esse ano Deus colocou ao nosso coração para estar trazendo alguns estudos teológicos no nosso canal no YouTube. E dentro disso também, Deus colocou ao meu coração para estar convidando amigos, pastores, professores, para estar trazendo uma aula para cada um de nós, uma palavra, um direcionamento, uma orientação para as nossas vidas. Então, cada vídeo vai ser diferente. Por exemplo, hoje eu vou estar falando sobre a estrutura da Bíblia, dentro ainda da matéria Bibliologia. Sábado que vem vai ser o pastor Antônio de Paula, pastor e professor de teologia. Ele vai estar falando um pouco acerca da importância da teologia. E no próximo sábado o nosso amigo pastor Felipe, que também vai falar sobre a história da teologia. Então vamos ter duas aulas sobre teologia, a importância da teologia, a história da teologia. Então vai ser muito importante a sua participação, você comentando, curtindo, compartilhando e se inscrevendo no nosso canal, ok? E no último sábado desse mês, perdão meus irmãos, nós vamos ter uma aula sobre missões. Quem que vai estar dando essa aula sobre missões é o pastor Edson Enedino. Vai ser uma bênção, ele tem a autoridade para falar sobre isso, sobre missões. Ele está empenhado na missão, é um missionário ativo na obra, nos presídios, nas ruas. Então vai ser de suma importância, ok? Então eu peguei esses minutinhos iniciais desse vídeo para poder trazer essas informações para vocês, que eu acho que será de suma importância para cada um de vocês, ok? Bom, hoje nós vamos falar da continuidade na matéria Bibliologia, e dentro da matéria Bibliologia nós vamos falar sobre a estrutura da Bíblia. Lógico que antes de eu falar da estrutura da Bíblia, preciso falar acerca de uma curiosidade dentro dessa matéria ainda Bibliologia. Qual que é essa curiosidade? Bom, nós precisamos, talvez você já leu, estudou sobre isso, mas eu quero recapitular para que você possa guardar, memorizar na sua mente. Por volta de 1400, levava-se cerca de 10 meses para um escriba compilar um pergaminho da Bíblia completa. Ou seja, 10 meses para poder compilar, escrever as Sagradas Escrituras completa. 10 meses. Olha o tempo que demorava para se escrever uma Bíblia. Até essa cópia chegar nas mãos das pessoas demorava um bom tempo. Bom, em 1454 foi criada uma prensa, tá? Por Gutenberg. Essa prensa ajudou muito para a divulgação da Bíblia de uma forma mais rápida, ok? E espalhar por todo o mundo as Sagradas Escrituras.
O pergaminho foi inventado, foi criado na cidade de Pérgamo. Na cidade de Pérgamo havia rigorosas regras para serem observadas pelos escribas que iam escrever naquele pergaminho as sagradas escrituras, tá? Então, para a compilação dos pergaminhos sagrados havia muitas regras e regras rigorosas. A saber que o pergaminho tinha que ser feito com pele de animais limpos, cada cópia tinha que ser feita de um manuscrito original, tinha que ser escrito com tinta preta, não podia ser com outra tinta, e queimavam todo o rolo se errassem alguma palavra. Olha que interessante isso aqui. Eles estão lá copiando as Sagradas Escrituras. Durante a sua escrita, se ele errasse uma palavra, eles tinham que pegar todo aquele rolo que talvez já tinha escrito boa parte das Sagradas Escrituras. Então ele pegava todo aquele rolo e queimava, ia ter que começar tudo de novo. Então essa eram as regras para escrever, para um escriba escrever as Sagradas Escrituras. O interessante também é que era necessário recitar em voz alta antes de escrever. De maneira nenhuma podia escrever de memória, ou seja, o escriba lá está escrevendo, mas antes de ele começar a escrever, ele tem que citar aquele texto em alta voz para que ele escrevesse, para não ter nenhum erro naquilo que ele está escrevendo. Então veja bem, dentro disso nós também precisamos entender que o primeiro homem a escrever a palavra inspirada por Deus foi Moisés no ano de 1500 a.C. O último homem a escrever as Sagradas Escrituras foi João, o apóstolo João. O Velho Testamento ou o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e em algumas partes em aramaico. Isso é bom você guardar, porque para o teu conhecimento. Então vamos lá. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, em algumas partes em aramaico, ok? O Novo Testamento ele foi escrito em grego e a língua popular é o koiné, tá? Nós conhecemos como grego koiné. Bom, dentro disso, nós precisamos agora conhecer a estrutura da Bíblia, tá? Qual é a estrutura da Bíblia? Dentro dessa matéria bibliologia, que nós estudamos a Bíblia, o estudo da Bíblia, você precisa compreender que dentro do estudo da Bíblia há também uma estrutura. Então, para que a Bíblia fosse escrita, precisava, e até chegar às nossas mãos, precisava ter uma estrutura. Ou seja, quando a pessoa vai construir uma casa, um prédio, um edifício, ele precisa estruturá-la para poder construir. Precisa cavar, colocar as sapatas, as torres, né, as colunas. Tudo isso são a estrutura para que o prédio permaneça de pé. Então veja bem, a Bíblia também ela tem a sua estrutura. E nós vamos ver quais são essa estrutura da Bíblia Sagrada. Então veja bem, dentro do estudo da bibliologia, nós também aprendemos qual é a estrutura da Bíblia. Ok? Então, lembrando, se você vai construir uma casa, ou se você já construiu uma casa, você sabe que para construir essa casa precisa ter uma estrutura. A estrutura, você vai colocar as colunas, você vai fazer todo aquele trabalho para aquela casa não cair. Então, a Bíblia também tem a sua estrutura. Vamos lá. Primeiro, nós precisamos entender que dentro dessa estrutura, a Bíblia será dividida em duas partes, ok? Dentro dessa estrutura, a Bíblia será dividida em duas partes. A primeira parte é o Antigo Testamento, que é direcionado ao povo hebreu. As Sagradas Escrituras direcionadas ao povo hebreu. A segunda divisão dessa estrutura, ela é o livro base para todo cristão. Então, o Antigo Testamento é para o povo judeu, o Novo Testamento é o livro base
para todo cristão. Mas pastor, então eu não sou judeu, eu não sou hebreu, eu não preciso ler, estudar o Antigo Testamento. Não, você precisa estudar. Por quê? Para você criar também uma estrutura espiritualmente falando, uma estrutura espiritual, você precisa estudar o Antigo e o Novo Testamento, ok? Porém, tem coisas que no Antigo Testamento, que está na lei mosaica, nós não vamos praticar, porque é o tempo da lei. Tem coisas ali, tem ordenanças que não cabe a nós. Mais interessante é que dentro dessa estrutura nós temos duas divisões, ok? Então vamos lá, vou repetir, vou recapitular para que você possa guardar, porque a repetição é pedagógica. Então vamos lá. A bibliologia, dentro dessa matéria bibliologia, nós temos que estruturar a Bíblia, ok? Como vou estruturar a Bíblia? Primeiro, eu vou fazer uma divisão. Nós temos uma divisão na Bíblia Sagrada. A primeira divisão é o Antigo Testamento direcionado ao povo hebreu. O Novo Testamento é o livro de base para todo cristão. Então temos aí a primeira base para estruturar a Bíblia Sagrada. Vou fazer uma divisão. O primeiro, o Antigo Testamento, e o segundo, o Novo Testamento. Eu preciso também falar para vocês que dentro dessa estrutura da Bíblia teve 40 escritores, 40 homens que escreveram a palavra do Senhor. O interessante é que todos esses 40 homens, né, de talvez cultura diferente, de um pensamento diferente, mesmo eles sendo pessoas diferentes, todos escreveram inspirado pelo Espírito Santo, em uma só concordância, ok? Então todos escreveram numa concordância, inspirado pelo Espírito Santo. Dentro desses 40 escritores você vai ver sacerdotes, profetas, estadistas, reis, pastores, pescadores e um médico. Essa classe de pessoas que eu acabei de lhe dizer são pessoas que escreveram as Sagradas Escrituras. E ela foi escrita no decorrer de 1500 anos, mantendo esta concordância sincronizada conforme conhecemos hoje, tá? Então, todos ali foram inspirados pelo Espírito Santo para que esta palavra de Deus pudesse chegar até nós. Então, dentro dessa aula sobre a estrutura da Bíblia, nós precisamos também compreender algumas coisas. Bom, eu já compreendi que para estruturar a Bíblia, nós temos uma divisão. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Eu entendi que essas Sagradas Escrituras foi escrita por 40 homens, né? De ofícios diferentes, pescador, pastor, profeta, sacerdote, médico. Eles escreveram a Bíblia direcionado pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo. E aí eu preciso agora entender um pouco melhor essa estrutura, como que funciona a estrutura do Antigo Testamento primeiro. Primeiro, no Antigo Testamento você tem 39 livros, ok? O Antigo Testamento tem 39 livros. Como que eu vou estruturar a Bíblia dentro desses 39 livros para que eu possa estudá-la e compreender de uma forma melhor? Pois bem, dentro dessa matéria bibliologia, ela vai se dividir em 5 partes o Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento ele se divide em 5 partes. Outro sim que eu preciso também lhe dizer, eu estou trazendo apenas um resumo de tudo, para que você possa compreender, quando você abrir as suas Bíblias para estudar, você vai ter uma noção de que a Bíblia ela tem uma estrutura. Dentro dessa estrutura ela tem as suas divisões, ok? E dentro dessas divisões você vai lidar com alguns assuntos, alguns temas, para você estudar e ter uma melhor compreensão daquilo que você está estudando. Então vamos lá. A estrutura da Bíblia possui
a princípio duas divisões, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Só que o Antigo Testamento, nós temos 5 divisões dentro do Antigo Testamento. E o Novo Testamento, nós também temos algumas divisões que nós vamos mencionar também daqui a pouco. Então a primeira divisão do Antigo Testamento é conhecida para nós, povo cristão, como Pentateuco, ok? Então é a coleção de 5 livros. Essa palavra vem de uma origem grega, da Septuaginta. O interessante é que esses 5 primeiros livros da Bíblia estavam escritos no original no hebraico e algumas partes no aramaico. Só que teve 70 homens, 70 sábios que se reuniram para traduzir do hebraico para o grego. E eles conseguiram traduzir em 70 dias. Quando eles terminaram, aí lançaram a versão que nós conhecemos, que é a versão da Septuaginta, a versão dos 70, e também a Vulgata Latina. Então, a primeira divisão do Antigo Testamento é o Pentateuco para nós, povo cristão. Já para a comunidade judaica, para o povo judaico, é conhecido como a lei ou a Torá. Bom, sabendo disso, o que nós vamos estudar dentro dessa primeira divisão do Antigo Testamento, nessa estrutura da Bíblia? A primeira divisão é o Pentateuco. O Pentateuco é composto por 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É bom lembrar também que esses nomes dessa primeira divisão do Pentateuco são nomes de origem grega, tá? Porque eles traduziram do hebraico para o grego. Então Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio são de origem grega, que veio da versão da Septuaginta. No hebraico já é um pouco diferente. O livro de Gênesis no hebraico chama-se Bereshit. O livro de Êxodo no hebraico chama-se Êxodo. O livro de Êxodo no hebraico chama Shemot. Então vou recapitular, porque eu acabei engasgando aqui na primeira. Então vamos lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio são uma palavra de origem grega. Já no hebraico, Gênesis significa Bereshit. Êxodo no hebraico significa Shemot. Levítico no hebraico significa Vaikrar. Números no hebraico significa Bamidbar. E Deuteronômio no hebraico significa Devarim. Então vamos lá. Êxodo, ou Gênesis primeiro, Gênesis Bereshit. Êxodo, Shemot. Levítico, Vaikrar. Números, Bamidbar. E Deuteronômio, Devarim. Esses 5 nomes, para o povo judeu, têm o seu significado. Qual é o significado desses 5 nomes? O Bereshit significa no princípio, ok? Bereshit, no princípio. Êxodo já significa nomes. No grego lá, o significado vai te dar a ideia de saída, tá? Levítico, ele no hebraico é Vaikrar, e Vaikrar, quando você vai transliterar para o português, ele vai te dar a ideia de Echamou, tá? Então, recapitulando, Bereshit é no princípio, Êxodo, Shemot, quer dizer nomes, Vaikrar, que é Levítico, quer dizer Echamou, Números no hebraico quer dizer Bamidbar e quer dizer no deserto, ok? Já Deuteronômio significa Devarim, e Devarim significa palavras ou repetições. Palavra no singular quer dizer davar. Palavras Devarim, ok? Guarda isso, que vai ser de suma importância para a sua vida. Então nós já conhecemos a primeira divisão dessa primeira parte da estrutura do Antigo Testamento, ok? Lembrando, para estruturar a Bíblia, nós dividimos ela em 2 partes, o Antigo e o Novo Testamento. Só que dentro do Antigo Testamento nós temos 5 divisões. A primeira divisão
é o Pentateuco ou a Torá, a lei, tá? Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Bereshit, Shemot, Vaikrar, Bamidbar e Devarim. Pastor, o que eu vou estudar nesses 5 livros? No livro de Gênesis você estuda a origem do povo, tá? E a criação de todas as coisas. Quando você lê o primeiro versículo de Gênesis capítulo 1, você vai ver as seguintes palavras. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus, ele cria todas as coisas no princípio, tá? No hebraico é Bereshit, Barar, Elohim, Et Hashamayim, Ve'et Haaretz. No princípio criou Elohim os céus e a terra. Bom, eu também no livro de Êxodo eu vou estudar sobre a libertação do povo hebreu e saindo do jugo egípcio. Já Levítico, nós estudamos a forma de culto do povo hebreu, como que o povo hebreu deveria cultuar a Deus. Números é a peregrinação do povo hebreu no deserto. E Deuteronômio, como disse, são repetições. Moisés ele vai repetir algumas ordenanças da parte de Deus que foi dita em Êxodo, em Levítico e Números. Então ele vai trazer algumas repetições nesse livro de Devarim, que é o último livro do Pentateuco ou da Torá, ok? Dentro disso nós temos um breve esboço que nós precisamos compreender também dentro do livro de Gênesis. No livro de Gênesis, Deus é o criador do mundo, tá? Além de ele criar o mundo, ele também decide criar o homem segundo a sua imagem e semelhança. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, vai dizer: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Essa palavra imagem no hebraico quer dizer tselem, tá? Que também te dá a ideia de retrato, expressão real, expressão da realidade, sombra. E também você vai aprender sobre o livre-arbítrio e o pecado, ok? Tudo isso está dentro do livro de Bereshit, dentro do livro de Gênesis. O livre-arbítrio, porque Deus tinha dado uma ordem a Adão e a Eva, e porém eles decidiram não cumprir aquela ordem e acabaram cedendo para a serpente e cair o pecado, e aí entra o pecado no mundo. Também você vai estudar acerca do dilúvio, o julgamento sobre o pecado, a Torre de Babel, o julgamento sobre o pecado. Dentro disso, após essas informações sobre o julgamento, sobre o pecado, sobre o livre-arbítrio, o homem sendo a imagem e semelhança de Deus, o mundo sendo criado, você vai entrar no livro de Bereshit capítulo 12. Deus dizendo para Abraão: sai da sua terra, do meio da tua parentela, e da casa dos teus pais, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí começa o ministério de Abrão, que se tornaria Abraão, pai de multidões. Você vai estudar até o último capítulo de Gênesis, a partir do livro de Gênesis, capítulo 12, a vida dos patriarcas, ok? E dentro desses patriarcas tem Abraão, Isaac e Jacó. José, ele é um símbolo de obediência e confiança a Deus, ok? Isaac e Jacó são herdeiros da promessa juntamente com Abraão. Então no livro de Gênesis capítulo 12 inicia a história de Abraão ou de Abraham, né? Ou Abraão. O interessante é que no hebraico Deus disse para Abraão: Abraão, lech lecha meat será. Sai para ti para viver uma nova história. Ele ia viver uma nova história, ele precisaria viver uma nova história. Deus já tinha escrito uma nova história para Abraão, e não era na terra de Ur dos caldeus, não era na Mesopotâmia, não era na terra de Harã, nessas terras idólatras e pagãs, não. Deus queria que Abraão se desprendesse de tudo aquilo, até mesmo da sua parentela, para caminhar com Deus no deserto, para que Deus pudesse ensinar algo para ele, para que ele pudesse viver uma nova história e se tornar pai de multidões, ao ponto de Deus dizer: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoares. Tu será uma bênção. E aí começa a história de Abraão, ok?
E aí nós entramos no livro de Êxodo. No livro de Êxodo você vai ver que os escravos hebreus, eles trabalhavam para Faraó na construção de templos de divindades pagãs. Ao invés de eles testemunhar a Deus, eles estavam fazendo o quê? Testemunhando, ou eles estavam construindo templos de divindades pagãs para Faraó. Deus liberta o povo, e quando Deus liberta o povo, quando o povo sai da terra do Egito, Deus dá uma ordem para Moisés. Qual é essa ordem? No capítulo 12, no capítulo 12 de Êxodo, Deus vai falar para Moisés as seguintes palavras: Moisés, celebrem uma festa para mim. Qual é essa festa que Deus pede para Moisés, juntamente com o povo, celebrar para ele? É a festa do Pessah, ou da Páscoa, ok? Aí você vai estudar as últimas pragas. A última praga, na verdade, que era a morte, a casa que estava manchada com o sangue do cordeiro, nos umbrais e nas vergas das portas, a morte saltava, tá? Então não entrava na casa dos judeus. Pessar quer dizer saltar, tá? É a Páscoa. Então você vai aprender, você vai mergulhar um pouco mais acerca do que é isso, quais são essas festas. Isso você vai estar mergulhando um pouco mais na disciplina do Pentateuco. Tá? Porque no Pentateuco você vai estudar esses 5 livros vai mergulhar bastante nas Sagradas Escrituras, nos costumes, nessas festas, o que significava cada festa. E também você vai entender que o povo ficou 40 anos peregrinando no deserto, tá? Para conhecer Deus. No capítulo 20 de Êxodo, Deus entrega os 10 mandamentos. E depois você vai ver Deus dando uma ordem a Moisés para a construção do tabernáculo móvel, porque nesse tabernáculo móvel, a presença de Deus se manifestaria ali de uma forma visível para o povo ter esse momento com Deus, tabernacular com Deus e Deus tabernacular com eles, ok? E aí entramos no livro de Levíticos, que é Vaikra, que você vai aprender sobre as instruções para o culto, as 5 ofertas ou sacrifícios. A primeira parte do livro, como se apresentar diante de Deus. A segunda parte do livro é viver diário santo e separado da idolatria e dos povos vizinhos. Então veja bem, dentro do livro de Vaikra você consegue dividir ele em 2 partes. A primeira parte você vai entender como se apresentar diante de Deus. Aí você vai aprender sobre as instruções de um culto, como que é o culto deles, como que era as ofertas, os sacrifícios, o que significava. Muitas ofertas no livro de Levíticos e sacrifícios, holocaustos, estava tipificando o sacrifício de Cristo, o Cordeiro, ok? E aí nós entramos no livro de Números. O livro de Números é a peregrinação do povo no deserto, como eu falei, tá? Dentro dessa peregrinação no deserto, nós precisamos compreender que foi dada uma ordem para 12 espias, 12 homens ir lá espiar a terra. Os 12 voltam em Números 13 e 14, 10 trazendo más notícias e 2 ali confiando na promessa de Deus. O interessante é que esses 10 inflamaram toda a comunidade do povo hebreu. E por causa das suas murmurações, das suas dúvidas, dos seus pecados, por eles muitas das vezes deixar de adorar a Deus para adorar outros deuses, essa primeira geração não entra na terra prometida. A geração que vai entrar na terra prometida é a geração que vem quando Josué começa a liderar o povo, tá? Tanto é que quem entra na terra prometida é Josué e Caleb. Aí nós chegamos no livro de Devarim, Deuteronômio, que são as instruções, as últimas instruções de Moisés para o povo. 3 discursos que Moisés recorda nesse livro de Devarim são a proteção de Deus sobre o seu povo, a repetição da lei adaptada à nova vida, mais sedentária na terra prometida. Diferente da vida nômade no deserto. E ele também fala sobre a bênção de Deus decorrente à obediência à sua lei. Então olha que interessante. Isso aí é um breve resumo do Pentateuco,
da primeira divisão da estrutura da Bíblia. Então, nessa estrutura da Bíblia temos o Antigo Testamento, que possui 39 livros. Dentro dessa primeira estrutura, nós dividimos ela em 5 partes, e a primeira parte é o Pentateuco, ou a Lei, ou a Torá, que são esses 5 livros que eu trouxe de uma forma resumida para que você possa compreender e entender o que está falando nesse texto, ok? Aí nós acabamos o Pentateuco, ou a Lei, vai entrar a segunda divisão desse Antigo Testamento. Na segunda divisão do Antigo Testamento, ele é composto de 12 livros que nós conhecemos como os livros históricos. Eu não vou falar de todos, mas para que você possa compreender. Então, a segunda divisão, guarda aí, anote, a segunda divisão são os livros históricos. Os livros históricos são compostos por 12 livros. Quais são esses livros históricos? Tem gente que está na igreja, congrega, e eles não sabem quais são os livros históricos, ok? Então, para que nós possamos compreender isso, eu quero compartilhar com você. Porque às vezes um pregador chega lá, vamos abrir a Bíblia Sagrada nos livros históricos. Aí tem gente que fica boiando, não sabe quais são os livros históricos, ok? Quais são os livros históricos? Primeiro, quantos livros são? São 12 livros. Esses 12 livros começam por Josué, tá? Aí vem Josué, vem Juízes, vem Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. São esses 12 livros que compõem os livros históricos e que compõem a segunda divisão dessa estrutura da Bíblia. Então, para que você possa compreender um pouco mais acerca da Bíblia, eu te aconselho você ler a Bíblia dando o seu start no livro de Gênesis, porque aí você já tem uma base do que você vai estudar. Espera aí, eu vou começar a minha leitura esse ano de 2024 pelo livro de Gênesis. No livro de Gênesis, eu vou ler acerca da origem, do pecado, do livre-arbítrio. Você já vai saber as divisões que tem dentro do livro de Gênesis. E aí, o livro de Êxodo também, e por aí vai. Já nos livros históricos, você aprende logo no primeiro, que é o Josué, o que vai suceder Moisés. Deus fala para Josué, o meu servo Moisés morreu. Agora você que vai conduzir o povo, você que vai levar o meu povo até a terra prometida. E olha que interessante as palavras de Deus para Josué. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Então, olha essas promessas da parte de Deus para esse líder Josué, que Deus já estava olhando a ele desde o livro de Shemote, capítulo 17, quando ele liderou uma guerra contra os midianitas, a mando do seu líder Moisés, que estava no monte com Arão e Hur. Tá? Então, primeira vez que ele entra no campo de batalha como líder, como general, foi no Êxodo 17. Dali em diante, ele acompanhou Moisés, aonde Moisés ia, ele acompanhou toda a história, a trajetória de Moisés. Agora, esse homem vai liderar o povo hebreu para chegar na terra prometida, e esse homem, Josué, ele vai conquistar Canaã junto com Caleb e o povo que está acompanhando ele. Uma coisa que me deixou meio assim, perguntando para mim mesmo, por que Josué não conseguiu colocar ou preparar nenhum homem para liderar no seu lugar se ele morresse? Mas também não temos essa resposta, ok? Mas o interessante é que quando ele morreu, antes de ele morrer, tinha 70 anciões que acompanhavam ele para poder ajudá-lo. Ele morre, logo depois esses 70 anciões também morrem, e o que vai acontecer com o povo hebreu? O povo hebreu ele vai ficar sem direção, eles vão entrar numa apostasia e um declínio espiritual, eles vão virar as costas para o Deus de Israel. Eles esquecem simplesmente de tudo aquilo que Deus tinha feito para eles no deserto, na peregrinação no deserto, os 40 anos.
E aí simplesmente eles viram as costas para Deus. E aí nós entramos na terceira, nós entramos no livro de Juízes, ainda dentro dessa segunda divisão, que eu quero mencionar algumas coisas aqui no livro de Juízes e nós vamos pular para a terceira divisão, ok? O livro de Juízes, ele também é conhecido como livro de tempos em tempos. Por quê? No período de Josué, Josué está liderando, o povo está na presença de Deus, adorando a Deus, vivendo debaixo de uma obediência de Deus e da sua liderança. Josué e os 70 anciões morrem, eles entram na apostasia, acabam entrando num declínio espiritual por causa do pecado, da idolatria, e aí entramos no período de Juízes. No período de Juízes não tem rei, não tem profeta para direcionar o povo. Então o povo está vivendo segundo aquilo que é bom para os seus próprios olhos. Quando você ler o livro de Juízes, você vai ver em algumas partes dizendo: e o povo decidiu viver segundo o que era bom para os seus próprios olhos. Quando nós decidimos viver segundo aquilo que é bom para os nossos próprios olhos, estamos indo na direção oposta daquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. Então guarde isso, memorize isso. Então, o livro de Juízes é conhecido como o livro de tempos em tempos. Pastor, por que o livro de Juízes é conhecido como de tempos em tempos? Porque quando o povo não tem um líder para conduzi-los, eles estão adorando outros deuses, cultuando outros deuses. Só que Deus decide levantar juízes para direcionar e orientar aquele povo. E aí quando Deus levanta juízes, o povo volta a adorar a Deus. Então por isso que é conhecido como livro de tempos em tempos. Parece que vivemos isso no tempo que estamos vivendo hoje. Tem gente que vive de tempos em tempos. Uma hora está lá na igreja adorando, bendizendo a Deus. Aí passa uma semana, já está no mundo, cantando as músicas do mundo e fazendo aquilo que o diabo gosta. Então tem gente que vive assim, de tempos em tempos. Uma hora ele quer adorar a Deus, uma hora quer estar na presença de Deus, outra hora ele quer estar no mundo. Ele não sabe de fato, de verdade, qual lado ele quer ficar ainda. Ele está em cima do muro ou na janela. Pode ser que, se não tomar cuidado e não vigiar, aconteça o que aconteceu com aquele jovem Eutico, que caiu da janela quando Paulo estava trazendo um sermão que durou um pouco a mais e passou algumas horas e ele acabou caindo da janela. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Eu preciso ser intenso, eu preciso ter a certeza daquilo que eu quero e permanecer e não arredar o pé. Então o livro de Juízes é conhecido como o livro de tempos em tempos por causa dessa apostasia. Outro sim que eu preciso também dizer, esse livro de Juízes, Deus vai levantar juízes, ok? Para direcionar o povo, vai levantar Gideão, Débora, Jefité e outros que nós vamos ver lá. Você vai ver quando você ler o livro de Juízes. Só que tem um juiz que muitas vezes as pessoas, pregadores, pastores não mencionam. Quem é esse juiz? O primeiro juiz na era dos juízes foi o Otoniel, tá? Que casou com a filha de Caleb, ok? E o último juiz foi Samuel. Interessante que Samuel teve 3 funções. Ele foi juiz, ele foi profeta e ele foi sacerdote, tá? E nesta época a lei de Deus foi esquecida. A página brilhante deste período é o relato do livro de Ruth, a jovem moabita que escolheu pertencer ao povo de Deus. Então, isso é muito importante. Dentro desse livro, dentro dessa segunda divisão, que são os livros históricos, você aprende sobre a monarquia, tá? Que vem por Saul, Davi, Salomão e durou 100 anos. Também você vai aprender que após a morte do rei Salomão, o reino é dividido. Então, vai ser dividido em 2 partes, Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino Norte tem a sua capital por Samaria e vai durar 209 anos. Dentro desses 209 anos, o Reino do Norte teve 19 reis. Só que esses 19 reis, nenhum serviram a Deus. Todos desagradaram e viveram naquilo que o oposto daquilo que Deus queria. Então eles, além de desobedecer a Deus, eles fizeram tudo o que Deus não aprovava. Tá? Um deles é Jeroboão, tá? O homem que fez Israel pecar, ergueu altares em Dan, em Betel,
com bezerros de ouro, como se fosse Deus, ok? O Reino Sul, ele teve um período de duração de 345 anos. Dentro desses 345 anos, 8 reis, eles buscaram a Deus, eles agradavam a Deus. Um desses reis era Ezequias, Asas, Josafá e Josias, ok? O Reino Sul teve a sua duração de 345 anos, ele teve alguns reis. Desses reis, 8 adoravam a Deus e buscavam a Deus de uma forma sincera. Os demais não buscaram a Deus. Dentro dessa coleção dos livros históricos, você vai aprender sobre o cativeiro, o retorno do cativeiro, ok? E aí, quando acaba esse retorno do cativeiro, nós entramos na terceira divisão da estrutura da Bíblia. E essa terceira divisão fala-se sobre os livros poéticos, tá? Vamos lá. Tem gente que vai na sua igreja, pastores, pregadores, vamos abrir o livro, a Bíblia nos livros poéticos. Tem gente que não sabe quais são os livros poéticos da Bíblia. Então por isso que é bom conhecer a estrutura da Bíblia, porque quando você conhece a estrutura da Bíblia, você sabe quais são cada livro e aonde eles estão encaixados dentro dessa estrutura. Então vamos lá. Os livros poéticos são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, ok? Repito, os livros poéticos são Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, ok? Essa terceira divisão é composta pelos livros poéticos, que também você vai estudar separadamente. Aí entramos na quarta divisão, que são os profetas maiores. Quais são os profetas maiores? Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel. Esses 4 livros fazem parte da quarta divisão. Isaías é o profeta messiânico, tá? Que traz mensagens acerca do Messias, nascimento, ministério e a morte. Jeremias é conhecido como um profeta chorão, porque pregou e ninguém se arrependeu, ninguém se voltou a Cristo por causa das suas pregações. Daniel, um homem sábio, sabedoria excelente. Deus escolheu ele e trouxe também mensagens apocalípticas por intermédio de Daniel. E Ezequiel, um homem que Deus escolheu para ser um profeta, um atalaia, e pregar no meio de um povo de duro semblante e de coração obstinado. E aí nós entramos na quinta divisão dessa estrutura no Antigo Testamento, que são os profetas menores. Os profetas menores começam por Oséias. Vai Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Repito, os profetas menores inicia pelo livro de Oséias após o livro de Daniel. Então vem Oséias, Joel, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, ok? Então, essa é a estrutura aí do Antigo Testamento. E aí acaba onde? Acaba no livro de Malaquias, ok? E aí vai entrar o período que nós chamamos intertestamentário ou período interbíblico. Esse período é o período do silêncio de Deus, que fica em 400 anos em silêncio com o povo. Deus só vai falar após o nascimento de Jesus, tá? E ele vai antes usar o profeta João para anunciar o caminho, dizendo: eu sou a voz do que clama no deserto, arrependei-vos porque já é chegado o reino dos céus. E aí, até chegar esse período, foi 400 anos de silêncio. E é esse período que nós chamamos do período intertestamentário ou período interbíblico, ok? Dentro desse período interbíblico surgiu livros apócrifos que nós, na nossa Bíblia, não tem, mas nas Bíblias católicas existe e está lá, tá? São livros que não são inspirados por Deus, mas Deus permitiu que fosse escrito para
nós estudar e conhecer um pouco mais acerca dessas histórias que aconteceu e que registraram nesse período interbíblico, ok? Então vamos lá, o que são os livros apócrifos? A palavra apócrifo significa secreto ou oculto. Esses livros são do Antigo Testamento escrito em grego. Tempo foram colocados entre os livros do Antigo e do Novo Testamento também livros apócrifos que não são inspirados por Deus. Vamos lá. Etimologicamente, os livros que não faziam parte do canão hebraico, daqueles que são inspirados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo, porém foram anexados à Septuaginta e à Vulgata, tá? Latina. E dentro desse vocábulo apócrifo, nos dias de Jerônimo, designava a literatura falsa, isto é, não inspirado por Deus. Então vamos lá, repito. Dentro da Bíblia Sagrada Católica, a Bíblia de Jerusalém também, você vai encontrar esses livros apócrifos. São livros que não são inspirados por Deus. Na época de Jerônimo, ele dava esses livros como falsos, ok? Então, para nós, protestantes, apócrifo significa o livro que não fazia parte do cânon do hebraico. Portanto, são livros que não são inspirados por Deus. Então, dentro disso, nós precisamos entender, Deus não inspirou, mas Deus permitiu. Por quê? Porque a literatura apócrifa é uma importante fonte, não apenas para o conhecimento da história, cultura e religião dos judeus, mas também é ultíssima para a nossa compreensão dos acontecimentos intertestamentário ou interbíblico. Por isso que é bom nós lermos esses livros para agregar conhecimento na nossa vida, ter uma bagagem de um conhecimento e entender o que aconteceu nesse período interbíblico, nesse período intertestamentário, ok? Pois bem, para nós encerrarmos essa videoaula dessa estrutura da Bíblia, eu vou citar alguns livros apócrifos do Antigo Testamento e vou observar 2 livros desses 15 livros apócrifos que tem no Antigo Testamento, na Bíblia Católica. O primeiro é o livro de Esdras, tem o segundo livro de Esdras, tem Tobias, tem Judite, tem adição o livro de Esther, a sabedoria de Salomão, sabedoria de Jesus, o filho de Siriaque, ou Eclesiástico, temos o livro de Baruque, a carta de Jeremias, a oração de Azarias e o canto dos 3 jovens, o livro de Susana, o livro de Bel e o dragão, a oração de Manassés e 1º e 2º Macabeus. São esses os livros apócrifos do Antigo Testamento. No Novo Testamento você também vai se deparar com livros apócrifos, ok? Mas eu quero apenas citar esses daqui. Dentro desses livros, eu queria que você estudasse, você baixasse a Bíblia aí de Jerusalém, ou se você tem uma Bíblia católica, você lesse o livro de 1º e 2º Macabeus. Ele conta uma história de uma revolta contra a opressão síria, liderada pela família dos Macabeus, ok? Esse livro dos Macabeus tem como tema base a revolta dos Macabeus. E eu queria muito que você lesse esses 2 livros de Macabeus. Primeiro livro de Macabeu e segundo livro de Macabeus. Lógico, tem coisa ali que eu não concordo, mas é bom você ler para o conhecimento, tá? E você vai entender quem começou essa revolta, por que começou. E eu quero só te dar um start aí para você começar a ler esse livro. Esse livro que trata-se da história da revolta de opressão da Síria, liderada pela família dos Macabeus, ele inicia por um homem chamado Matatias, tá? Então vá lá, estuda, vou te deixar essa lição de casa para você hoje. A lição de casa é você estudar esses 2 livros apócrifos, tá? O 1º Macabeus e o 2º Macabeus, tendo por tema base a revolta dos Macabeus. Porque dentro desses livros tem o tema central a revolta dos Macabeus?
por que essa revolta? Deu início por intermédio de quem? Quem começou a liderar essa revolução, essa revolta toda? Então, vá lá, dá uma lida nesse livro, vai enriquecer o seu conhecimento em nome de Jesus. E eu encerro nessa conclusão, louvando a Deus pela vida de cada um de vocês e dizendo que a Bíblia tem a sua estrutura. Essa estrutura que eu disse na primeira divisão é do Antigo Testamento, tá? Depois nós vamos ver a segunda divisão dessa estrutura, que é o Novo Testamento. O que se estuda no Novo Testamento? Deu início quando? E aí nós vamos trazer alguns resumos para você também compreender isso, ok? Tudo isso para que você possa, talvez você não tenha o curso ainda de teologia, talvez alguns dos nossos irmãos que estão participando do nosso grupo privado tenham, outros não. Então eu quero te incentivar a estudar, tá? Em fevereiro nós vamos abrir as nossas matrículas. Se você quiser estudar conosco, presencial ou à distância, vai ser uma bênção em nome de Jesus, ok? Se você não quiser estudar conosco, tem outras faculdades, tem outros seminários top que você pode estudar também. Mas não deixe de estudar a Bíblia, não deixe de fazer teologia. E lembrando, no próximo vídeo, na próxima aula, sábado, dia 13, vamos estar aqui falando sobre a importância da teologia na vida cristã. E quem vai estar trazendo essa aula será o pastor e professor Antônio de Pádua. Então, fique ligadinho, porque sábado que vem vai ser ao vivo, ok? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Essa é a estrutura da Bíblia Sagrada. A primeira divisão dessa estrutura está no Antigo Testamento e são divididas em 5 partes que nós mencionamos aqui, ok? Não deixe de ler o livro de 1º e 2º Macabeus, a revolta dos Macabeus, a história dessa família dos Macabeus. Você vai gostar muito em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até mais.